Fala rapaziada, beleza? Hoje no nosso laboratório de sábado a gente vai dar sequência no vídeo da quinta-feira passada. A gente falou sobre multímetro, né? Se você não viu, dá uma pesquisada lá. A gente falou bastante sobre a parte do voltímetro, do ohmímetro, o teste de continuidade do multímetro, tá? Tanto o voltímetro em corrente contínua quanto em corrente alternada, ohmímetro, e ficou faltando a parte dos amperímetros. Ficou muito longo o vídeo aí, eu acabei deixando para fazer uma parte 2. E hoje a gente vai ver exatamente isso, a parte 2 do multímetro, que seriam os amperímetros, tanto corrente alternada quanto corrente contínua. Então fica aí que vai ser bem legal. Rapaziada, para quem não lembra, nós vimos na quinta-feira voltímetro corrente contínua, voltímetro corrente alternada, vimos aqui o ohmímetro, continuidade, e agora falta a gente ver aqui a parte de corrente. Esse meu aqui, especificamente, só tem corrente contínua. E detalhe, lembra que eu falei para vocês que vocês errarem na hora de medir corrente, vocês mandam o multímetro para o saco. Esse aqui já foi vítima disso. Se você medir em paralelo, dá um curto nele, ele explode. Esse cara já não mede mais corrente. Então eu vou pegar um outro, que é esse aqui, né? Esse aqui mede bonitinho, está inteiraço. A única questão é que ele não tem as escalinhas, ele é automático. Bom, rapaziada, para a gente simular aqui a nossa corrente, a gente vai pegar aqui essa resistência, né, resistência aqui de 39 ohms por 10 watts, e vai fazer circular por ela uma corrente através aqui da nossa fonte. Eu vou pôr aqui uma determinada tensão, né, aqui nós estamos com 5.3 volts, e a gente vai aplicar esses 5.3 volts nessa resistência e nessa resistência aqui de 39 e vamos ver quantos amperes vão circular por essa corrente medindo com o multímetro. Embora tenha um amperímetro aqui, a gente não vai se guiar por isso, ok? A gente vai ignorar aquele e a gente vai se basear somente neste cara aqui. Esse aqui vai ser o nosso multímetro guia, vai ser o nosso amperímetro oficial da seleção. Então, beleza, ó. Como é que funciona? Para aplicar a tensão em cima desse cara, eu vou pegar as pontas aqui da fonte, vou pôr o negativo da fonte aqui, o positivo da fonte aqui, e muito bem, estamos fazendo circular corrente por dentro desse resistor. Eu estou com a mão nele aqui, ó, ele já está começando a ficar um pouco mais morno. Se eu quero medir tensão nesse cara, tensão, eu posso vir aqui com as pontas de prova e colocar uma aqui e outra ali. No amperímetro, se eu fizer isso, por conta da característica interna do amperímetro, que a gente mostrou em umas aulas para trás aí, numa das aulas de quinta, se eu fizer isso, como a resistência desse cara infinitamente baixa, a resistência interna, eu curto-circuito ele e queimo ele. Foi o que aconteceu com esse cara aqui, ó, com esse azulzinho. Foi medida a corrente lá em paralelo, ele explodiu. Para medir corrente, eu sempre tenho que abrir o circuito. Lembrem-se disso. Para medir corrente, eu abro o circuito. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou soltar. Esse cara que estava na carga que eu vou medir, eu vou pôr em uma das pontas do amperímetro. E a outra ponta do amperímetro é que vai na carga agora. Certo? Olha lá. 134 miliamperes. Se você não sabe o que é miliamperes, você tem que assistir a aula de quinta da semana passada. A terça-feira eletrizante da aula passada. Nessas duas ocasiões eu falei a respeito dos submúltiplos. Então, miliampere é 1 ampere dividido por 1000. Né? Então, aqui é 0,134 amperes ou 134 miliamperes. Fabrício, por que apareceu aquele sinal de menos ali? Eu escolhi aqui de forma aleatória, certo? Mas ele está me dizendo que eu estou escolhendo invertido. O valor vai dar o mesmo, só que para ele não aparecer aquele sinal de menos, eu tenho que pegar esse cara, ligar aqui, ó, e a ponta positiva levar na carga. Olha lá, 134, a mesma medida, só que não tem o sinal de menos. Ou seja, se eu quero medir só a corrente e tanto faz para mim a polaridade, também tanto faz qual ponta de prova eu vou pôr aonde, ok? Então nós temos lá 134 miliamperes. E se eu aumentar a minha tensão? Vamos aumentar a tensão para 7 volts.
7 volts. Bom, 7.1 tá de bom tamanho. Vamos medir? Sai daí, fiozinho. Olha lá. Agora nós temos 179 miliamperes de corrente, 180 praticamente. E à medida que eu for subindo a tensão, a corrente sobe junto. Eu não sei se vocês lembram lá da primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm nos diz o quê? Que o V, a tensão, é igual a R vezes I. Ou seja, se eu mantiver ali o R constante, essa resistência é constante, ela não varia. Ou seja, se eu variar a tensão, eu vario junto a corrente. Certo? Estamos chegando aqui no limite, ó, de 300 miliamperes, 0,3 ampere. E assim a gente consegue medir a corrente, sempre abrindo o circuito. Não se esqueçam disso. A gente precisa obrigatoriamente tirar ou positivo ou negativo, tanto faz, da carga, aplicar esse negativo ou esse positivo numa das pontas do multímetro, do seu amperímetro aí, e aí sim, a outra ponta você leva na carga lá. Tá, Fabrício, mas por que cargas d'água eu vou querer medir corrente em alguém? Muito bem, eu estou desenvolvendo uma placa para a gente poder medir com essa plaquinha. Deixa eu pegar ela aqui para vocês verem. Eu estou desenvolvendo essa plaquinha aqui para servir como um indicador de carga de bateria. Olha só. Essa placa aqui é um indicador de carga de bateria, então ela vai do vermelho, amarelo até o verde. E esse relézinho aqui, ó, junto com um desses transistores, é responsável por, na hora que a tensão da bateria chegar no mínimo, ele cortar o circuito para não deixar descarregar muito. Não sei se vocês sabem, mas bateria, se descarregar além do que pode, ela é danificada. Então esse relé está aqui para isso. Chegou num nível de tensão mínimo ali, crítico da bateria, ele vai abrir o circuito e aí ele não deixa mais ninguém consumir. Só que esse relé ele tem uma bobina. Ele tem uma bobininha que o fabricante não mandou aqui qual que é a resistência dessa bobina, certo? Ó, ele me diz que o contato suporta 10 amperes, suporta até 125 volts e que o coil dela aqui, ó, que é a bobina, trabalha em 5 volts, ok? 5 volts. Porém, essa placa trabalha em 12. Como é que eu faço? Ou eu monto todo um circuitinho de regulação de tensão para alimentar esse cara, ou eu simplesmente coloco resistores aqui para derrubar essa tensão. Só que para eu saber qual que é a resistência que eu preciso saber quanto esse cara consome de corrente. E foi o que eu fiz. Eu regulei aqui para os 5 volts, que é o que ele opera, né? Ele consome aqui os 5 volts. E aí eu liguei ele, certo? Fui lá, peguei o garotinho e liguei o relé. Ele bateu, não sei se vai dar para vocês ouvirem aí, ó. Ó. Ele bate. E aí eu queria saber qual é a corrente que ele consome, porque se eu sei a corrente que ele consome, eu vou saber qual é a corrente que eu tenho máxima no meu circuito. E baseado nessa corrente, eu calculo a resistência que vai trabalhar junto com ele, porque os 12 volts da placa não queimem esse carinho. Então, como é que eu fiz? Lembra como é que a gente faz? Abro o circuito, pego a ponta do multímetro, né, do amperímetro, ligo aqui, e aí a outra ponta, peraí que escapou aqui, rapaziada. E aí a outra ponta vai lá no relé que eu quero medir. Ó, prestem atenção aqui, no nosso multímetro. Ó, com 5 volts, nosso multímetro vai indicar que o relé está consumindo 65 miliamperes. Ó, percebe? 65 miliamperes. 65 miliamperes. Ele vai variar um pouquinho, mas é nessa faixa de 65 miliamperes. Então, isso é uma dos usos de medir corrente. Você pode medir corrente em tudo que você imaginar, no LED, no resistor, a corrente que está passando na bobina de um cara desse. Isso a título de eletrônica, né? Nós estamos falando aqui de corrente em corrente contínua, né? DC. Olha aqui o DC. Tá vendo? DC.
Então é isso, vai medir corrente, abre o circuito, coloca a alimentação numa das pontas do multímetro, vai lá com o outro e testa onde você quer medir, ok? Agora eu vou mostrar a corrente alternada. Então, rapaziada, é o seguinte, ali a gente viu a questão da corrente contínua, certo? Aqui, ó. Ver se ele vai focar. Não foca. Mas enfim, corrente contínua. Por que que geralmente nesses caras não vem corrente alternada? Não vai vir mesmo, tá? Nesse tipo aqui de multímetro não vem. Porque vocês viram como é que eu medi a corrente naquele relezinho? Eu abri o circuito, eu manuseio aquilo ali, né? A corrente contínua, ali 5 volts, eu nunca vou tomar choque. Não tem como eu tomar choque ali. Agora, se eu estivesse fazendo aquilo ali, a mesma coisa, com corrente alternada, né? Estou falando aí de 110 ou 220 volts, com certeza eu ia tomar um choque ali. E aí a minha vida fica em risco. Então, para medir corrente alternada, a gente usa outros meios, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Esse cara é um alicate amperímetro, ó. Porque é alicate, tá vendo? Essa parte aqui, ó, ela é de ferro magnético. É um ferro magnético que tem aqui dentro. E quando eu abraço um fio qualquer, vou pegar um cabo do multímetro mesmo, ó, tem um fio aqui, eu venho e abraço ele, ó, né? E aí aqui ele vai me indicar a medida da corrente pela indução magnética que ele percebe passar ao redor do fio. Com isso aqui eu consigo medir a corrente que está passando num condutor sem ter que abrir o circuito. Com esse cara eu não preciso abrir o circuito. Esse aqui é diferentinho porque ele vai medir corrente contínua também. Mas esse aqui, ó, que eu vou botar aqui nesse canto, é o mais comum de você ver para corrente alternada. Chama alicate amperímetro, né? E quando é que eu vou usar um alicate amperímetro? Eu fiz o reparo de uma enceradeira, né? E o cliente me reclamou que está derrubando o disjuntor dele. Tá tudo normal, a enceradeira, o barulho, não está esquentando o motor. Como é que eu sei se ela está consumindo mais do que ela deveria? Com um alicate amperímetro, medindo a corrente. Eu sei que o motor, o fabricante diz lá qual é a potência dele. Através da potência eu consigo calcular a corrente. E aí, com essa informação de corrente que eu já tenho, eu vou lá e meço para ver se ele está ultrapassando aquele limite ou não. Então, assim, só que imagina eu ter que abrir o circuito, né, e medir ali daquele jeito que a gente fez com o relezinho numa enceradeira 220 volts. É muito perigoso. Então a gente faz uso desse tipo de dispositivo ou desse aqui, que serve justamente para que eu consiga medir sem abrir o circuito, ok? Só que aí tem um macete, eu vou mostrar para vocês esse macetinho aqui que eu já vi muito cara antigo de profissão apanhando por conta disso. Lá na enceradeira vão ter dois fios. Eu estou usando aqui o exemplo do cabo do multímetro, mas é só para exemplificar. Lá na enceradeira vão ter dois fios, certo? Se ela for 110 vai ter uma fase e um neutro. Se ela for 220 vão ter duas fases. Se você chegar lá para medir e você pegar no cabo os dois fios ao mesmo tempo, o que acontece? Ele vai dar zero. E aí os caras falam, pô, não é possível, o aparelho está queimado, então como é que pode? Está dando zero de corrente e a máquina está funcionando. Lembram que quando a gente mediu ali no multímetro, ele apareceu um sinal de menos porque as pontas estavam invertidas? Pois é. A corrente, quando ela vai, ela tem um sentido, ela gera um sinal. Quando ela volta pelo outro fio, ela tem exatamente o mesmo valor, só que com um sinal negativo. Então vamos supor que vai 10 e vem 10. 10 menos 10 é igual a zero, exatamente. Então não adianta, se eu pegar os dois fios ao mesmo tempo, sempre vai dar zero. Eu preciso abrir aquela caixinha da enceradeira onde vai o capacitor, pegar só um dos fios, aí vão ter os dois lá, eu pego só um deles, qualquer um deles, eu pego só um. E aí sim ele vai me dar a medida da corrente. Se eu pegar os dois, ele sempre vai dar zero. Por isso que naqueles cabos que são cabo PP, que às vezes tem os três fios dentro, né, fase 1 terra ou fase neutro e terra, que é o cabo da enceradeira, um cabo PP de 3 vias, não adianta eu pegar lá e pá, meter o alicate amperímetro no cabo. Ele vai dar sempre zero. Eu preciso ir lá onde fica o capacitor, abrir aquela chapinha lá, tirar os dois parafusos, tirar a capinha. Aí vão ficar expostos os fios e não o cabo. Aí eu pego só um dos fios, abraço com o alicate amperímetro e lá ele vai me indicar aqui
a corrente, certo? A corrente se mantém com os mesmos símbolos, ó, o A, né? Tá aqui, ó, A. E aí, se você estiver medindo baterias, pilhas ou fontes, você coloca em corrente contínua. Se você for medir aparelhos que vão direto na tomada, corrente alternada, certo? Rapaziada, é simples, mas não é fácil. Tudo que a gente está falando aqui, desde lá do primeiro dia que a gente começou, na primeira semana de janeiro, tudo é simples, mas não significa que seja fácil. Então o que eu sugiro para vocês? Assistam mais de uma vez. Se vocês quiserem material impresso, material escrito, deixa aí nos comentários. Eu começo a postar, em todo vídeo que eu postar, eu posto aquela matériazinha ali escrita para vocês poderem dar ali de uma estudada. É importantíssimo não desistir, né? A gente fala, pô, mas não estou entendendo nada, é assim mesmo. Leva um tempo para a sua cabeça acostumar com essas ideias e essas coisas começarem a fazer sentido. Uma forma que talvez seja interessante, é o que eu vou fazer, é mostrar numa situação real. Eu recebi nessa semana, hoje é sábado, eu recebi ontem, sexta-feira, uma enceradeira aqui para orçamento. Então o que eu vou fazer? Para sábado da semana que vem, que vai ser o nosso laboratório, vai ter um vídeo, eu vou desmontar essa enceradeira inteira. Eu vou pegar desde a parte de ligar ela na tomada, medir o cabo que vai da tomada até a enceradeira. Aí a gente vai ver o capacitor, vai ver os enrolamentos, platinado, o centrífugo, o motor. Só não vamos mexer a princípio agora na parte mecânica dela. Mas a parte elétrica a gente vai explorar tudo. A micro switch, o botão liga e desliga, tudo. E cada parte que a gente for mexendo, eu vou falar para vocês. Olha, isso aqui é da aula tal, a gente viu, é assim que funciona. Isso aqui é daquele dia que a gente mexeu com tal coisa, está relacionado a isso. E aí, à medida que a gente for desmontando, o que der para medir com voltímetro vai ser medido, o que der para medir com amperímetro vai ser medido, tudo para que vocês entendam como essa teoria que a gente viu até aqui é aplicada na prática no dia a dia. Combinado? Então, assim, na terça tem vídeo, na quinta tem vídeo e no sábado vai ser esse vídeo prático da enceradeira. Então, assim, não percam, vai ser muito legal. E na quinta, a gente vai ter já a introdução dos componentes eletrônicos. Eu vou começar a falar a respeito de resistores. Se você tem interesse em realmente aprender, não perde o episódio de quinta-feira, das aulas de quinta, tá? E na terça, provavelmente a gente vai começar com a teoria dos resistores. Se vocês quiserem um projetinho simplesinho, um alarme, por exemplo, eu estive pensando aqui, um alarme de janela, coisa bem básica, você vai fazer com praticamente custo zero, um alarmezinho de janela, deixa nos comentários aí que a gente vai montar, até para a gente começar a aplicar tudo isso que a gente está aprendendo, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like e até terça, valeu!